vir à sua casa para te adorar, para sentir, Senhor, a presença do Espírito Santo que está dentro de nós, Jesus. Ah, Senhor, como é bom, Senhor, se prostrar diante da sua casa, diante do seu altar, com a certeza que esta é minha casa, Jesus. Essa é a casa de meu Pai. Essa é a casa a qual a presença do Senhor se faz presente todos os dias. Por isso, Senhor, te louvamos. Por isso nos derramamos por completo na tua presença. Querido, querida, me lembro que em Filipenses, no capítulo 3, Paulo escreveu dizendo, o grande profeta, o grande apóstolo Paulo escreveu: quero conhecer a Jesus, quero entender, quero viver a ressurreição de Cristo, e acima de qualquer coisa, quero poder sentir os sofrimentos que Jesus sentiu naquela cruz do Calvário. Paulo dizia isso porque somente assim, renunciando a tudo e qualquer coisa, as nossas vontades, os nossos desejos, e suportando, carregando, como diz a palavra do Senhor, carregando a própria cruz e seguindo firme para o alvo. É somente desta forma, pela renúncia verdadeira, em que nós podemos viver a verdadeira ressurreição nas nossas vidas. Essa noite é uma noite de gratidão ao seu Pai. É uma noite que você pode se derramar na presença dEle e dizer: só vim aqui, Jesus, para te agradecer por tudo que tem feito, Jesus, por tudo que tem poupado sobre a minha vida, pelas renúncias que tenho tido, Senhor. Eu só vim para me prostrar na sua presença. Eu só vim para te adorar. Ah, querido, se você soubesse o quanto é importante você render sua adoração. Esse momento Deus quer que você se desligue de tudo e qualquer coisa, até mesmo das suas necessidades. Renunciar verdadeiramente tudo aquilo que você tem vindo buscar aqui, para somente agradecer através da adoração a Ele, agradecer através da gratidão a Ele em adoração. Essa noite você pode levantar suas mãos bem alto, e você pode se entregar completamente à adoração do Senhor, uma adoração verdadeira, genuína, como Paulo citou. Às vezes não queremos passar por nenhum tipo de tribulação, por nenhum sofrimento. Nós somos uma geração que não suporta sofrer nada, porque tudo e qualquer coisa, a primeira palavra que dizemos: eu sou escolhido e não mereço sofrer. Mas Paulo, quando disse que precisava sentir os sofrimentos de Cristo, ele havia entendido que independente das circunstâncias, nós temos que ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez, e não devemos simplesmente servir a Ele por medo de sofrer, ou por não querer mais sofrer, porque Ele já venceu todos os nossos medos e sofrimentos naquela cruz do Calvário. Erga sua mão bem forte, em agradecimento a este Deus que mandou seu único Filho a se render na cruz, renunciando a tudo que Ele era, simplesmente para pagar os nossos pecados, para pagar os nossos sofrimentos, para pagar os nossos medos, para pagar as nossas dívidas. Erga sua mão, querido. Você tem agora toda a presença de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. Ele está aí, Ele quer anelar adoração a Jesus. Diga a Jesus que você veio para adorá-lo. Diga a Deus, neste momento: Deus, eu vim para te adorar, somente para te adorar em gratidão, Jesus. Cante, louve ao Senhor.
Jesus. Oh Deus, mas nós temos uma certeza que o seu sacrifício não foi em vão, Jesus, porque temos a chance de render toda adoração a Ti, Jesus. E um coração agradecido esta noite, a Tua igreja em conjunto anela pelo agradecimento a Ti verdadeiro. Se derrama no seu altar, Jesus, em agradecimento pelo que fizeste, Jesus. Por isso que aqui, Senhor, cada um deixou seus afazeres, deixou seus lares, para vir Te adorar, Jesus, para Te buscar, Jesus, para exaltar o Teu nome sobre essa terra. Talvez muitos tinham outras vontades, mas renunciaram suas vontades, Jesus. Estão aqui na frente do Seu altar, Jesus, para Te buscar, para engrandecer o Seu nome sobre essa terra, para ser cada dia mais alicerçado o Espírito Santo, Jesus, dentro de nós, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado pelo Teu mover, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diga assim: eu agradeço ao Senhor por estar aqui. De todo o meu coração, eu Te agradeço, Jesus. Amém. Aleluia. Agora é um momento que aquele que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar trazendo aqui à frente. Mas quando você trazer aqui à frente, você, sei lá, algo no seu coração que você já conhece, que você sabe, que Jesus, muitas vezes, Ele se assentava bem ao lado do gasofilaço. E quando Ele se assentava ao lado do gasofilaço, Ele observava cada um que trazia os seus dízimos, as suas ofertas. E Jesus observava cada um que trazia, não para saber o quanto contribuía, mas Jesus observava o ânimo que tinha dentro do coração de cada um, a iniciativa verdadeira que tinha dentro do coração, da certeza que não era uma obrigação ou era um medo daquilo que poderia acontecer se não entregasse, mas era uma gratidão a Deus. Era a certeza de que quando se lançasse a semente sobre o gasofilaço, ela produziria em grande proporção, em 30, 60 e 100, como diz a palavra do Senhor. E é esse ânimo que nós trazemos às ofertas e o dízimo à casa do Senhor. É essa certeza. E Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe o entusiasmo que você traz aqui à frente. E assim, dessa forma, nós temos a sorte de bênção sobre as nossas vidas. Diga: eu tenho. Fecha seus olhos agora. Pai, nós concordamos neste momento, Jesus, em agradecimento pelo seu povo, ter gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Tu entregou sobre a vida deles, Jesus. Cada um que se levantou do seu lugar e trouxe sobre o altar os seus dízimos, as suas ofertas, com uma gratidão verdadeira, Senhor, sobre o seu altar. Senhor, que Tu possa abrir as portas, encher os lagares, transbordar os celeiros, Senhor, como assim está estabelecido sobre a Tua palavra, firmado sobre os Seus ensinamentos, Jesus. Deus, que aquele que por um motivo ou outro não pôde cooperar, abençoe numa mesma proporção, para que numa próxima oportunidade possa trazer a sua casa, Senhor. Em Teu nome nós Te louvamos. Obrigado pelo Teu povo, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Aleluia. Amém. Aleluia. Com seus olhos fechados ainda, concorda comigo em oração pela vida da Nilda e do Lucas Gabriel. Pai, nós entramos na brecha, Jesus, pela vida da Nilda e do Lucas Gabriel, Jesus. Senhor, eu não sei pelo que passa, mas eu sei de um Deus que cura, que transforma e que vivifica a vida daqueles que creem, Jesus. Neste momento, aonde eles estiverem, Senhor,
eles possam receber porção dobrada da tua cura, porção dobrada do teu poder, porção dobrada da tua transformação, Jesus. E que isso possa, Senhor, para exaltar o seu nome sobre essa terra, Jesus. Que isso possa, Senhor, a trazer um coração em gratidão, Senhor, a essas vidas, Senhor. Em teu nome, obrigado. Obrigado, Jesus, por aquilo que tu já fez sobre essas vidas. Obrigado, Jesus. Temos muita gratidão por isso. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Como é maravilhoso nós virmos à casa do Senhor. E tenho a certeza que cada um que veio aqui hoje, talvez tinha algo no coração a fazer, mas com certeza se lembrou que hoje era um dia muito importante na sua vida. Era um dia de você estar na presença do Senhor. E você veio à casa do Senhor com o coração aberto, com o coração em gratidão ao Senhor. E quando nós viemos à casa do Senhor em gratidão, com essa certeza de sermos gratos ao Senhor, nós sempre recebemos algo diferente, algo novo nas nossas vidas. E essa noite é exatamente sobre esse tema que Deus colocou no meu coração, sobre a gratidão. Gratidão é algo que, quando nós temos em nossos corações, faz a diferença. Mas também quando muitas das vezes nós não percebemos que somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem nos feito, talvez começamos a passar ou passamos durante muito tempo algumas circunstâncias em que não conseguimos entender por que não saímos dessas circunstâncias. Mas quando nós começamos a entender a respeito da gratidão, nós começamos a entender do que Deus quer de nós, nós começamos então a aprimorar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Sabe? Aleluia. Refletindo a respeito da gratidão, às vezes não entendemos alguns pontos de como ser verdadeiramente grato a Deus, por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Ao mesmo tempo, me vem algo no meu coração, para entender melhor a respeito da gratidão, nós precisamos entender aonde está o nosso foco. Às vezes nós temos 10 dedos na mão, mas machucamos um dedo, e nós começamos a reclamar por aquele dedo que está machucado, focamos naquele dedo que nós machucamos, e esquecemos que temos 9 dedos, sem nada de errado. E quando nós focamos no problema, quando nós focamos naquilo que não está tão aperfeiçoado ainda, como deveria ser, nós demonstramos não ter um coração tão agradecido. Lá em Números, no capítulo 11, Deus revela que ele se desagradou com o povo dele, no momento que estavam saindo do Egito, porque eles não tinham um coração grato a Ele por aquilo que Ele estava fazendo. Aquele povo, eles focavam naquele momento, simplesmente naquilo que eles ainda não tinham recebido, naquilo que lhes faltava ainda, e não sobre aquilo que eles já tinham recebido. Então, Deus desagradou daquela situação, e é exatamente sobre isso que nós temos que nos policiar a entender, a respeito daquilo que está sendo o nosso foco. Se o nosso foco está sendo sobre aquilo que Deus já nos deu, ou se está sobre aquilo que ainda precisa ser aperfeiçoado. Se nós buscarmos ainda a história de Lúcifer, quando ele ainda era um anjo, um querubim, abençoado na época. Abençoado eu digo porque ele era dotado de algumas coisas diferentes dos demais. Ele tinha uma aparelhagem dentro dele, diferenciada dos demais. Mas Lúcifer, mesmo com toda a sua formosura,
com todo o seu aparelhamento que ele tinha, ele sentiu algo no coração dele que era a insatisfação. Ele não era grato por aquilo que Deus havia criado na vida dele. E então essa insatisfação foi tomando tanto conta dele, ao ponto de que a iniquidade encheu ele. E essa iniquidade fez com que ele fosse retirado da presença de Deus. Simplesmente porque ele não foi grato a Deus por aquilo que Deus tinha entregado a ele, por aquilo que Deus tinha aparelhado a ele. E se nós pegarmos o exemplo próprio dele, nós precisamos nos policiarmos a respeito de quanto que estamos agradecendo a Deus. Mas como entender quando eu estou entendendo, vivendo pela gratidão, entregando a minha gratidão a Deus, ou quando eu estou vivendo aquilo que ainda falta complementar? Se existe algo que eu tenho aprendido na palavra do Senhor, é exatamente esse ponto. Quando nós temos algo nas nossas vidas, nós temos que agradecer a Deus por aquilo que já recebemos. E não simplesmente focarmos a respeito daquilo que ainda precisa ser aperfeiçoado. Porque quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele já nos entregou, nós automaticamente estamos entregando a Deus o desejo de receber mais dEle. Mas muitas das vezes, nós não conseguimos liberar isso nos nossos corações. E nós, muitas das vezes, procuramos simplesmente por algo que ainda está nos faltando. E nos esquecemos do quanto que precisamos agradecer a Deus. Do quanto que temos que entender tudo aquilo que Deus já nos fez. Se tem algo que nós precisamos aprender, é que mesmo diante da tempestade, mesmo diante da adversidade, nós temos que aprender a ser gratos a Deus. Mas pastor, o senhor está me dizendo que eu tenho que agradecer pela prova que eu estou passando? De forma alguma. Eu estou te dizendo que mesmo diante da circunstância, mesmo diante da tempestade, você tem que procurar algo que você pode agradecer a Deus pelo que Ele já te entregou. Mesmo diante da tempestade que você está passando, mesmo diante da situação que talvez você ainda está passando, você vai encontrar algo que o seu coração pode ser grato a Ele. E quando você entrega a Ele a sua gratidão, é então que Deus opera nas nossas vidas. Olha para o seu irmão e fala assim: você é grato ao Senhor todos os dias. Fala de novo, acho que ele não entendeu, meu irmão, mas fala com aquela palavra de vida: você é grato a Deus. Aleluia. Todos os dias temos que entender o que é a gratidão verdadeira. E quando nós entendemos, temos um coração em gratidão ao Senhor, o Senhor opera maravilhas nas nossas vidas de uma forma que nós nunca pensávamos que um dia receberíamos. Mas quando nós somos gratos ao Senhor, nós recebemos sim toda sorte de bênção. Quando nós temos foco diante da circunstância que estamos passando, Deus não pode operar. E você sabe que nós já recebemos tanto de Deus, que nós muitas das vezes não conseguimos nos lembrar de tantas coisas que recebemos. No seu coração, o Espírito Santo está projetando na sua vida aquilo que você não tem agradecido a Deus. E eu posso te dizer que são tantas coisas, que você passaria anos ajoelhado na presença de Deus, agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez por você. Eu me lembro, ainda deve ter uns 20 anos atrás, eu e um outro colega, amigo meu, ele é pastor hoje também, ele passou por uma grande provação. Ele estava na época aperfeiçoando o brevet de piloto dele, e tinha uma prova que ele estava para passar para fazer pilotagem comercial, e tinha uma parte que ele tinha que passar por um planador. O avião engatava no planador, decolava, quando estava numa certa altura, ele soltava o cabo e ele tinha que saber
planeado de uma forma em que ele pudesse aterrissar em segurança. Ele tinha feito isso inúmeras vezes, sempre com sucesso. Eu lembro que esse rapaz era um rapaz muito dedicado à obra. Ele era alguém que estava sempre presente na igreja. Ele era alguém que sempre era responsável por aquilo que ele recebia do pastor para que ele pudesse fazer na época, um pastor em comum que nós tínhamos. E, de repente, esse planador despencou. E ele se acidentou. E na mesma cidade que nós morávamos, a mãe dele era enfermeira. E quem recebeu ele no momento que ele foi resgatado foi a mãe dele. E ele passou cerca de 8 meses internado no hospital, na capital, e ele ficou, na época foi diagnosticado paraplégico, 8 centímetros de perda de uma perna, e numa situação muito ruim, física do rosto, etc. Passado algum tempo, Deus foi curando a vida dele. E ele disse que a maior emoção que ele sentiu sobre gratidão com Deus foi no momento em que conseguiram levar ele pela primeira vez, depois de mais de 6 meses, ao banheiro e colocar ele numa cadeira de banho para que ele sentisse a água cair nas costas dele. E ele disse que aquilo foi a maior gratidão que ele sentiu com Deus naquele momento. Ele disse: Senhor, obrigado por essa água que cai nas minhas costas. Obrigado pelo banho que eu nunca entendi o que era isso. E ele foi completamente curado. Só para terminar o testemunho, ele foi completamente curado. Até os 8 centímetros de perna que faltava, Deus completou para ele. Para a honra e glória do nome do Senhor. Casado, pastor hoje, uma bênção. Mas por que eu te contei esse testemunho? Para que nós começássemos a entender em pequenas coisas do nosso dia a dia que Deus nos permite conseguirmos superar todos os dias, mas que muitas das vezes nós não temos um coração grato a Deus por isso. Que muitas das vezes nós nos esquecemos achando que é o mínimo ou o básico que Deus pode fazer por nós. Mas nós temos que passar a entender que Deus faz sim com todo o amor, mas para que nós possamos aperfeiçoar algo nas nossas vidas, nós temos que ser grato a Ele. Eu tenho a certeza que este meu amigo, ele foi recebendo cada dia que passava uma bênção maior de cura na vida dele. Não foi instantâneo, foi durante anos a cura. Porque quanto mais ele tinha um coração grato a Deus, quanto maior era a gratidão do que ele já tinha, você está me entendendo? Ele agradecia a Deus, ele começou pelo banho. E ele foi com o coração agradecido a Deus, e quanto mais ele agradecia a Deus, mais Deus entregava na vida dele. E é exatamente sobre isso que nós temos que aprender. Não importa a circunstância que nós estamos passando, não importa aquilo que vamos passar, importa que nós temos que achar algo a agradecer a Deus, para que Deus possa liberar aquilo que é necessário nas nossas vidas. Quando nós liberamos essa gratidão ao Senhor, é aí que Deus pode trabalhar, é aí que Deus faz, é aí que Deus complementa aquilo que está faltando nas nossas vidas. O que Deus está nos dizendo essa noite é que Deus já fez muito por nós, é que Deus tem feito muito por você. Olha para o irmão e fala assim: Deus já tem feito muito por você. Diga assim: para você também, meu irmão. Deus tem feito muito para nós, querido. E nós temos que ter um coração grato a Ele por isso. E quando nós temos um coração grato a Ele, é aí que recebemos toda a sorte de bênção sobre as nossas vidas. Amém? Diga: eu creio. É isso que Deus está nos pedindo. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, que está lá em Tiago. Aleluia. Aleluia.
Deixa eu achar o capítulo aqui que Deus colocou no meu coração agora. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4. No versículo 6, quem acha, diga assim: sou grato. Amém. Antes, versículo 6, antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida, mas revelada de forma diferente que Deus coloca. Eu entendo que essa noite Deus quer nos mostrar a respeito desse versículo algo muito profundo. Falamos há pouco a respeito do inimigo das nossas almas, Lúcifer ainda no céu, em que a soberba dentro dele. O que é a soberba? É a ingratidão. Aquela pessoa que ela não consegue ser grata, ela tem soberba dentro dela, ela não tem humildade dentro dela. Quando alguém não consegue ser agradecido, ela tem a soberba dentro dela e não humildade. E aqui, como falamos há pouco a respeito do inimigo de nossas almas, Lúcifer, ele era exatamente dessa forma. Ele tinha algo tão perfeito dentro dele, em que ele não olhava para aquilo que Deus já tinha feito para ele com gratidão, mas ele olhava para aquilo que Deus tinha feito para ele com soberba, a ponto de ele achar que ele poderia ser mais do que já tinha, a ponto de que ele queria receber mais do que ele havia recebido. E então a ingratidão tomou tanto conta dele, que a soberba entrou dentro dele por completo, e ele foi se desligado, sim, da presença de Deus. Essa palavra aqui escrita nos fala exatamente sobre isso, que quando nós temos um coração que é agradecido a Deus, nós recebemos mais de Deus. Por quê? Porque em seguida fala assim, portanto diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que consegue ter um coração humilde, em agradecimento a Deus por aquilo que Deus já fez na sua vida, ele recebe a graça. E o que é a graça? É receber tudo aquilo que nós não teríamos direito, mas mesmo assim recebemos. Então é uma palavra muito simples de nós entendermos. É uma palavra muito viva dentro de nós, para nós podermos viver no nosso dia a dia. A todo momento que nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas, Deus não resiste às bênçãos para nós. Deus entrega as bênçãos para nós. Por quê? Porque aquele que não resiste, aquele que não tem soberba, aquele que tem um coração agradecido a Deus, de toda a gratidão dentro de si, ele recebe a graça de Deus na sua vida. Então nós temos que entender que quando nós recebemos a graça de Deus nas nossas vidas, essa graça não é conta-gotas, mas ela é completa. E quanto mais nós temos um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito, mais a graça dEle invade as nossas vidas, mais a graça dEle invade a sua família, mais a graça dEle invade lá onde você trabalha, no seu dia a dia, mais a graça dEle invade no seu ministério, mais a graça dEle invade em tudo que formos fazer. Então o que Deus está nos pedindo essa noite é que você busque no seu coração, a ter coração gratidão a Ele por aquilo que fez, e não olhe, não foque em cima daquilo que você ainda precisa receber, porque quando você vai se lembrar disso todos os dias, quando eu focar no problema, eu estou sendo soberbo, eu estou sendo como Lúcifer. É exatamente essa palavra. Olha, o Senhor vai falar assim, eu não sou. Fale forte, eu não sou. Amém. Querido, quando nós resistimos e queremos simplesmente focar no que queremos a mais, e não temos um coração em gratidão a Deus, nós estamos resistindo à soberba dentro de nós, e a graça de Deus é resistida a ser recebida por nós. Mas quando nós temos um coração agradecido, a graça dele invade as nossas vidas, o amor dele vem para as nossas vidas, e não há nada que possa derrotar, mas simplesmente a presença de Deus, a graça dele, com o coração agradecido a ele, recebe toda a sorte de bênção. Quem crê, diga amém. Um pouquinho para trás, em 1 Tessalonicenses,
capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, quem achou? Ajuda o irmão que está ao lado aí. Capítulo 5. Quem achou, diga graças. Versículo 18 do capítulo 5 diz assim: em tudo, diga em tudo, dai graças. Amém. Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa palavra também é muito conhecida. Mas o que Deus revelou aqui? O que Deus quis nos mostrar? O que falamos há pouco a respeito de eu tenho que dar graça até mesmo na tribulação? Não, eu tenho que dar graças em qualquer circunstância que eu estou vivendo sobre aquilo que Deus já me entregou. Aquilo que é pouco na sua vida só vai ser aperfeiçoado se você dá graça por aquilo que você já recebeu na sua vida, seja a área que for, seja a área financeira, seja a área dos casamentos, seja a área do seu ministério, seja a área da sua família, seja a área dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Você só vai receber mais de Deus se você entender que através da graça você recebe o complemento. Através do agradecer você recebe o complemento. É algo que paira sobre isso, sobre a lei de Deus. Se você não tem uma gratidão por aquilo, se eu estou com inúmeras dívidas, tentar esmiuçar mais ainda para você entender. Se eu estou com inúmeras dívidas, e eu preciso de um valor muito maior para pagar aquelas dívidas, como é possível obter a graça de Deus? Lembre-se daquilo que Deus já fez para você. Mas eu precisava de 10 mil reais para pagar as dívidas, mas eu só tenho 5 mil reais. Agradeça a Deus por esses 5 mil reais que você já conseguiu pagar. Agradeça a Deus porque Deus tem te dado saúde. Agradeça a Deus porque Deus tem te dado uma família abençoada. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida que você tem. Quando você foca no agradecimento, você mostra humildade ao Senhor. Você mostra que você não tem um coração como Lúcifer. Você mostra que você não quer algo, que você foca somente em algo maior. Se você abrir em Gênesis, no capítulo 3, se não me engano, mas eu acho que é capítulo 3, você vai encontrar a respeito de quando a serpente tentou tentar a Eva para que ela comesse da fruta. E você vai entender que no resumo daquele capítulo, se você ler ele com atenção, você vai entender que todo momento a serpente fez o quê? Quis hipnotizar, quis burlar, quis enganar a vida de Eva sobre pelo quê? Pelo que Eva queria somente a mais na vida dela. Quando Deus disse a Eva e a Adão que ele poderia comer todas as coisas no jardim, exceto daquela árvore que estava no centro, que essa se ele comesse ele morreria, a serpente chegou para Eva e disse assim: isso é verdade, Deus não quer que você coma porque você vai ser igual a Ele. Se você comer dessa fruta, você vai conseguir ser igual a Ele. E então Eva foi hipnotizada por aquilo que ela queria ser a mais, e não pela gratidão. Eva poderia ter simplesmente impugnado aquilo e dito: eu agradeço a Deus por todas as outras árvores que Deus já me deu para que a gente possa se alimentar, eu e Adão. Eu agradeço, tenho um coração grato. Mas o inimigo sabia que quando ele jogava soberba dentro do coração de Eva, ela então focaria simplesmente no a mais e esqueceria daquilo que Deus já tinha entregado, e ela seria seduzida pela serpente. E foi dessa forma que aconteceu. Observe que mais uma vez o inimigo usou da falta de gratidão, até mesmo no início de todas as coisas, lá no jardim do Éden, para tentar bulir o homem, tentar enganar o homem de forma em que ele focasse simplesmente por o mais que ainda falta na vida deles.
Mas o que o Senhor está nos dizendo essa noite é que nós não temos um coração focado no mais, mas nós temos um coração grato ao Senhor por aquilo que Ele nos entregou. Olha para o seu irmão e fala assim: você já é grato ao Senhor. Todos os dias você já é grato ao Senhor, diga para Ele. Todos os dias, quando levantamos de nossas camas, nós temos que ter gratidão ao Senhor. Todos os dias, quando você olhar para os seus filhos, quando você olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para a igreja que você congrega, para o irmão que está ao seu lado, pelo carro que você anda, pela bicicleta que você anda, pela moto que você anda, pelos pés que você consegue andar a pé, que muitos não têm, gostaria de ter, você tem que ter gratidão ao Senhor. Muitos gostariam de ter. Uma vez eu li a história do fundador da Apple, uma carta que ele escreveu, é muito famosa, vocês devem ter lido já por aí, rolou muito tempo nas redes sociais. Em resumo, ele disse que ele atingiu o topo financeiro de todas as coisas. O topo financeiro da influência, o topo financeiro da finança, o topo financeiro do poder. Mas tudo aquilo que ele tinha conquistado não era suficiente para lhe dar mais fôlego de vida. E ele morreu. Nós temos que ser gratos a Deus até mesmo pelo fôlego de vida que há dentro de nós. Nós temos que ter uma gratidão verdadeira com Deus, a ponto de entendermos que não somos merecedores, mas mesmo assim estamos tendo o fôlego de vida que Ele nos deu. E por que eu tenho que ser grato? Porque quando eu agradeço, eu recebo. Eu agradeço, eu recebo. Eu agradeço, eu recebo. Diga, eu agradeço, eu recebo. Eu agradeço, eu recebo. E essa noite, o Senhor está lançando sobre a sua vida um coração com uma gratidão que nunca ninguém, nada, vai conseguir tirar de dentro de você. Essa noite o Senhor está dizendo aqui, como foi lido na palavra dEle, que em tudo daremos graças, independente das circunstâncias que vamos passar, ou que ainda você passa, mas nós acharemos algo a agradecer. Você lembra o que aconteceu com Jesus quando estava sobre a terra ainda, na multiplicação de pães? Ele pegou os pães, pegou o peixe, e ele disse, multiplica peixe, multiplica pães. Ele disse isso? O que ele disse? Dou graças. Mais uma. Quando Jesus foi chamado para estar na presença, para que trouxesse salvamento ainda à vida de Lázaro quando estava doente. E Jesus só chegou após a morte dele. Quando ele chegou diante lá da pedra que estava Lázaro, Jesus disse, Lázaro, você está vivo? Não. Ele disse, Pai, eu te agradeço pelo que fez. Quando agradecemos, recebemos. Quando temos um coração grato a Deus, nós recebemos. Quando nós temos um coração que é tomado pela resistência da soberba, em não agradecer, em focar naquilo que queremos a mais, não conseguimos receber. O que nós temos que entender essa noite é que o agradecer é que traz a bênção. Não é simplesmente a súplica que traz a bênção. O que Deus está nos pedindo todos os dias é que sejamos agradecidos por aquilo que Deus já nos fez. É que sejamos gratos por tudo aquilo que Deus nos tirou na nossa vida. Sim, muitas coisas que estavam nos atrapalhando nós de estarmos na presença de Deus, Deus permitiu que fosse tirado para que nós pudéssemos entender o foco nosso. E o nosso foco é adorar a Deus. O nosso foco é agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Queridos, muitos de nós, se buscarmos na memória tudo que Deus já fez na sua vida, desde o momento em que você conheceu a Jesus, você vai encontrar inúmeros motivos para agradecer a Jesus. E essa noite Deus está lançando no seu coração um coração grato. O Espírito Santo está falando, você é grato, e ninguém vai tirar a gratidão de dentro de você mais. Nenhuma circunstância, nenhum medo, nada vai tirar o foco, nada. Por quê? Porque o Senhor lançou um coração agradecido sobre a sua vida. Diga assim, eu sou agradecido por tudo aquilo que Deus já fez na minha vida.
A chave de você complementar aquilo que você tem necessitado está no agradecer, na gratidão. A chave de você chegar ao ponto que você tanto tem buscado está no agradecer, a ter um coração agradecido. Quando nós focamos no agradecer, cada dia Deus te dá um degrau a mais. Cada dia Deus, você manda uma mensagem, o Espírito Santo manda uma mensagem para Deus, a qual diz: Ele está pronto para mais. Ela está pronta para mais. Ela está pronta, ela está entendendo. Ele está pronto, ele está entendendo. Então é liberado mais graça de Deus sobre a sua vida, mais sorte de bênção sobre a sua vida. Quanto maior o coração agradecido, maior é a bênção sobre a sua vida. Quanto maior é o sentimento de gratidão ao Senhor, maior é a graça dele sobre as nossas vidas. Tudo isso só depende de você, só depende de mim. O quanto que estamos focando na gratidão que Deus tem nos dado, sobre aquilo que Ele já tem feito, sobre aquilo que Ele vai fazer. Veja que Jesus, quando estava na frente da pedra do sepulcro de Lázaro, Ele simplesmente agradeceu por aquilo que Deus já iria fazer, por aquilo que o Pai iria fazer. E essa noite Deus está te convidando para você agradecer por aquilo que Deus já vai fazer na sua vida. Essa noite Deus está te chamando para que você chame à existência aquilo que você ainda não tem visto com seus olhos, mas pelos olhos da fé, o Senhor tem lançado sobre o seu coração agradecido. E isso, querido, só depende de você, só depende de mim. Se você crê nisso, fica de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. Como é bom recebemos um coração agradecido. Essa noite, Jesus não te trouxe aqui em vão. Essa noite, Jesus te trouxe porque queria te entregar um coração agradecido. Essa noite, Jesus te trouxe aqui para que você focasse em tudo aquilo que Deus já fez por você, pela sua família, pelos irmãos que estão à sua volta. A gratidão, essa noite, vai transbordar o teu coração. Essa noite o Espírito Santo, ele está selando no seu coração a gratidão a Deus. E esse selo de gratidão, é esse selo que traz a bênção ampliada na sua vida. É este selo de coração agradecido que faz a diferença. Já chega de nós focarmos sobre aquilo que ainda estamos necessitando, mas vamos focar sobre aquilo que Deus já nos deu. Lembre-se todo momento que foi Lúcifer, o que foi Eva, e você vai entender que o inimigo, ele trabalha sempre da mesma forma. Ele tenta tirar o seu coração de estar ligado a Deus pela gratidão. Porque se tem algo que Deus ama, algo que Deus ama mais do que qualquer coisa do homem, é o tamanho da gratidão que ele tem. E quanto maior a tua gratidão com Deus, maior é o que Ele vai fazer sobre a sua vida. É uma lei do Espírito Santo, é uma lei que Deus estabeleceu. Porque Jó, lembra Jó? Quando estava lá, diante de todas aquelas circunstâncias, com uma lepra, coçando a pele com um caco de telha, perdeu os filhos, veja, perdeu os filhos, perdeu as filhas, perdeu tudo que tinha de propriedade. Naquele momento ele podia estar desesperado e não ter nada para agradecer. Ele podia falar: Senhor, pelo menos me cura. Mas o que Jó disse? Senhor, eu te dou graças porque nasci nu e hoje estou vestido.
Oh, grande Deus, grande Deus. Ele achou algo a agradecer a Deus, mesmo diante de todas as coisas, todas as circunstâncias estarem naufragando. Mas ele achou algo, ele achou simplesmente a vestimenta para agradecer a Deus que Deus tinha dado para ele. E aí o que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó? Jó recebeu em dobro. Porque Jó entendia dentro dele o princípio do agradecer, do ter um coração agradecido em gratidão a Deus. Então Deus disse, o Espírito Santo foi e disse a Deus: ele está pronto para receber o dobro. Ele está pronto, o coração dele está agradecido, porque mesmo diante de todas as coisas, ele ainda sabe que ele tem um Deus que tem a agradecer. Um Deus que entrega sempre o melhor, um Deus que é amável, um Deus que entrega, já entregou tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas, e é um coração grato ao Senhor. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração, peça ao Espírito Santo que cele um coração em agradecimento sobre a sua vida. Peça ao Espírito Santo que lance no seu coração algo que fecha toda a brecha, que um dia, em algo diferente, tem um coração em gratidão como foi de Jó. Se você olhar até mesmo para a história de Abraão, o Espírito Santo vai soprando no meu coração. Se você olhar para a história de Abraão, lá em Romanos, fala a respeito da história de Abraão, e diz, quando Paulo fala a respeito da história, Paulo complementa algo diferente, e ele diz que mesmo diante daquilo que Deus tinha somente lançado para ele, uma promessa de um filho a ele já começou a agradecer a Deus por que ele iria receber. E ele focou no agradecer, e então ele recebeu mais, porque Deus tinha prometido um filho para ele. Mas quando ele focou no agradecer para aquele único filho que ele receberia, Deus fez ele pai de nações. E essa noite Deus quer que o seu coração seja agradecido a Ele. Quanto mais você agradecer, mais bênção estará sobre a sua vida. Pai, essa noite o seu povo sela o coração agradecido a Ti, Jesus. Um coração, Senhor, que sabe o que é o agradecer verdadeiro. Um coração que encontra, independente da circunstância, um desejo de agradecer a Ti, Jesus. Agradecer por aquilo que Tu já entregou, Jesus. Agradecer, Jesus, pelo que há de vir. Agradecer, Jesus, pelas mínimas coisas, porque as grandes o Senhor quem faz. E o Senhor só pode fazer, Senhor, se nós tivermos um coração agradecido. E essa noite, Senhor, o seu povo diz que tem um coração agradecido. Eles selam no coração deles a gratidão da certeza, Jesus, que o Senhor sempre planeja o que há de melhor para os seus filhos, Jesus. Nós ligamos aos céus, Jesus, como está estabelecido na tua palavra, em concordância, sobre que aqui tem um exército de corações agradecidos em gratidão a Ti, Jesus. Um exército, Senhor, de corações transformados pela Tua gratidão, de fé em fé, Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Tu entregou na vida deles, Jesus. Senhor, tudo aquilo, Jesus, o dia tirou, Senhor, a paz, tirou, Senhor, dessa gratidão, nunca mais tenha feito, mas que o Espírito Santo zele pelo foco da gratidão, Jesus. Que a gratidão reine. Erga suas mãos e louve ao Senhor neste momento.